Não lembro exatamente o dia que eu cheguei aqui em Londres. Eu lembro que foi em março. Claro. Não lembro o dia exato que eu cheguei, mas foi março de 2004. Eu tinha uma empresa lá no Brasil, trabalhava com marketing e publicidade, promovia eventos em Fortaleza. Simplesmente os negócios não iam bem, a empresa não estava legal. E eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer a partir do ano seguinte. Eu tinha um amigo, que era o Júnior, que era meu sócio, amigo, parceiro lá nessa empresa, dos eventos e tudo. E ele tinha vindo para Londres já um ano antes desse começo de 2004. E aí, quando ele chegou aqui, ele começou a me mandar pergunta, pá, tu não quer vir pra cá? Vem pra cá e tal. E eu, cara, pra Londres? Não, nunca tinha cogitado sair do país. Quando ele começou a chamar, começou a me despertar, será que eu devo ir? Será que não? O que é que eu tenho a perder? E eu pensei, pode ser, mas a situação estava tão precária naquele momento que eu disse, eu não posso nem comprar passagem para ir, meio que desconsiderei. Você vai tentar me será cancelado. Ixi, Maria, meu Deus, eu vou perguntar aqui a ele. O nome tu colocou certinho, né? Qual foi o nome que tu colocou aí? Deu tudo certo, cara. Foi lá, tudo bem, feito nem cagar. Tá. Aí um belo dia, bateu aquele estalo e disse, mas eu vou experimentar o novo, porque não tenho nada a perder, vou lá tentar. E aí eu lembro que na época eu não tinha como comprar passagem, né? Que era naquela época, você imagina, 2004, a passagem era bem mais cara do que é hoje. Ele falou o seguinte, Érico, eu vou te mandar um celular, tu vai vender esse celular, junta aí com alguma coisa que tu tem e compra a passagem. Ele mandou um Samsung, um celularzinho de flip, que aqui valia, aqui não, lá no Brasil, né? Valia tipo, sei lá, 5 mil reais, era caríssimo, não tinha esse celular moderno na época no Brasil. Aí eu liguei para um amigo meu que tinha dinheiro, rapaz, eu tô com um celular que massa e tal, tu não quer comprar? Aí deixa eu ver, fui lá, levei o celular e disse, tu não precisa nem me pagar esse celular, vai na agência de turismo, que na época a gente não tinha como comprar na internet, parcela uma passagem para mim e aí tu paga do jeito que tu quiser. Aí disse na hora. Aí foi o que eu garanti a minha passagem para vir para Londres. Eu tinha um carro, um Fiesta 96, que o valor dele, 50% do que eu vendia era para pagar multa e imposto atrasado. Então, vamos supor assim, eu não lembro o valor, mas se ele valesse 5 mil reais, 3 mil reais foi de pagar multa, imposto, transferência e tudo. E eu fiquei com 2 mil reais. Foi o dinheiro que eu comprei libras naquela época, para poder, né, entrar aqui e chegar com um pouco de dinheiro. Ele começou lavando prato, hoje é um chefe de cozinha conceituado aqui. E aqui eu tô trabalhando lavando prato, ganho 35 libras por dia. E aí eu fiz as contas na época, que dava quase 200 reais, eu acho. 200 reais por dia é bom, né? Então eu vou. Passei aqui vários anos com a crença, né, de que eu não iria conseguir dirigir aqui em Londres. Porque era do lado direito, não sei o que eu não ia conseguir. Antes de chegar na minha preparação, pesquisando sobre a cidade, ali praticamente nasceu a ideia do Londres. Porque eu queria saber mais sobre Londres, os pontos turísticos, o que é que precisava para vir, como era, onde era, né? Enfim, queria ver foto da cidade e eu não encontrava nada ali na internet. Na época, 2004, a internet ainda era meio, né, arcaica. Então não encontrava informações específicas sobre Londres ali na internet. Aí comprei revista, Viagem Turismo, porrada de revista sobre a Europa e tal, sobre Londres, Reino Unido, e comecei a ler. E aí foi quando eu me deparei, essas informações precisam estar na internet, porque como eu, tem várias pessoas procurando a mesma coisa, entendeu? E aí, num mês depois, precisamente dia 5 de abril de 2004, eu registrei o domínio, londres.com. Aquelas informações que eu procurava sobre Londres, que eu tive que recorrer à banca de revista e à livraria para saber, eu quero colocar na internet, para que outras pessoas que tenham a mesma dúvida que eu saibam sobre a cidade. E assim eu fiz. E aí lançamos o site, na época o Júnior, como tinha me chamado para cá e tal, me deu o maior apoio, começou inclusive comigo. E eu fiz várias parcerias, inclusive com a agência de imigração na época, com promotores de evento. E naquela época era que o Londres fosse tipo um site de cobertura de evento. Inclusive a logo era bem tipo bloco de carnaval, entendeu? Se puder botar aí a logo, era tipo bloco de micareta. Porque a gente queria cobrir evento, que era exatamente onde os brasileiros estavam, mostrar como é que era a noite brasileira, a cultura brasileira
dentro de Londres. E a gente fez algumas coberturas de evento, publicava matérias sobre imigração, sobre pontos turísticos. Pouco a pouco o site foi criando, né, forma, e eu fui colocando todas aquelas informações que eu ia procurando. Me deparei no momento que eu precisava, por exemplo, abrir uma conta bancária. Aí eu ia lá e escrevia o passo a passo de uma conta bancária que precisava. A minha experiência naquele ano, que eu precisava fazer, eu fui escrevendo e colocando ali. Só que não era um trabalho principal, era um hobby. Enquanto isso, né, eu trabalhava, o Júnior me chamou para exatamente trabalhar nesse restaurante e comecei a trabalhar uma vez por semana. Na verdade, eu cobria a folga de um outro amigo nosso que trabalhava lá, passava a semana toda torcendo para que ele não quisesse trabalhar, para que eu pudesse trabalhar no lugar dele. E quando eu comecei lá, eu comecei ajudando ele a lavar prato, era o assistente do Kitchen Porter, né, que é o responsável ali por lavar prato. E aí nesse restaurante eu comecei ajudando ele, depois ele saiu daquela posição, fui para uma outra e eu ocupei o lugar dele, e na medida que ele ia subindo de cargo ali dentro da cozinha, eu ia ocupando o que ele estava deixando. Depois ele saiu desse restaurante, eu continuei, fui o assistente de lavar prato, fui para os sides, que são os acompanhamentos, para os starters, que é as entradas, até eu chegar ali na frente, né, do passe, que é onde trabalha diretamente junto com o chefe, e tive a oportunidade também de ser chefe ali para cozinhar e tudo. Quando eu cheguei lá na frente, foi o meu maior desafio, que eu disse, será que é isso aqui que eu quero para minha vida? Será que é isso que eu quero? Eu não quero ser chefe de cozinha, não quero trabalhar na cozinha. E ali foi que eu me coloquei na realidade de decidir se eu aumentava a responsabilidade dentro da cozinha, mas o dinheiro era muito pouco, eu acho que era de 5 em 5 para cada cargo que eu subia ali dentro, digamos assim, entendeu? E aí eu me vi numa posição de muita responsabilidade, sem querer exatamente aquilo para minha vida. E foi quando eu resolvi voltar pro Brasil. Eu disse, não, eu não quero ser chefe de cozinha, não é aqui que eu quero ficar, não é o que eu gosto de fazer. Numa atitude meio assim, impensada, cansada, no momento eu estava muito cansado do trabalho e tal, resolvi voltar. Quando eu cheguei no Brasil, aconteceram várias coisas, e uma delas foi que entraram no meu apartamento e roubaram todas aquelas coisas que eu tinha comprado com tanto esforço enquanto eu estava com Londres. Sabe aquelas coisas que você compra que você às vezes não pode comprar no Brasil? Computador, a iPod, na época era a sensação, nem tinha iPhone eu acho na época, mas a iPhone, câmera e tal, essas coisas. E aí aquele primeiro momento eu disse, poxa, e agora, né? Inclusive o meu computador e o meu HD de trabalho, com trabalho de clientes que eu estava construindo ali na época, quando eu tinha voltado pro Brasil. Então assim, perdi o chão, acabou tudo, praticamente tinha que recomeçar do zero naquele momento. Eu precisei comprar um computador novo para continuar trabalhando. E aí lembro que fui no site da Americanas.com e o computador mais vagabundo, mais assim, barato, custava 12 vezes de uma prestação bem cara. Eu não lembro exatamente quanto era, mas digamos que hoje seria R$500, entendeu? Então seria 12 de R$500. Eu disse, poxa, esse computador que me levaram, eu trabalhei uma semana em Londres e comprei o computador à vista. E agora eu vou ter que passar um ano trabalhando para comprar um computador que não é bom, só para poder estar trabalhando. E assim eu fiz, comprei esse computador, passei 12 meses pagando o computador e começaram as comparações. Em Londres era assim, em Londres era assado. Se eu tivesse em Londres ia ser desse jeito, se eu tivesse em Londres ia ser assim. Comecei a bater aquele arrependimento, entendeu? De ter voltado pro Brasil num momento de, digamos, de crise, sem ter pensado muito, de cansaço. Eu cansei muito daquele trabalho ali dentro da cozinha e disse, vou-me embora. Comprei a passagem e parti. Passei nesse tempo 3 anos no Brasil, uns 2 anos e meio, 3 anos, tentando, fazendo várias coisas. Num belo dia eu disse, eu vou voltar para Londres.